Boa noite, gente. Enfim, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês nessa segunda-feira, né, à noite. Eu sei que a gente já começa a semana muito corrido, mas queria muito agradecer a presença de todo mundo. A gente está aqui na presença do Eliandro. Eliandro é um cara muito especial aqui para a plataforma, sabe? Já teve outras vezes aqui dando palestras também. E todas as que ele acaba aplicando são excelentes. Eu já participei da última que teve, também participei de outra. E sempre que possível, vou tentar estar aqui quando ele estiver ministrando. Então, hoje ele traz pra gente o assunto que, assim, eu acredito que a gente vai sair daqui com um pensamento completamente diferente, sabe? Vocês viram lá no card, né, que eu coloquei, que o tema é sobre derrubar os mitos das entrevistas. Então, ele vem aqui para desmistificar essas questões. Então, é com você, tá, Eliandro? Olá, gente, tudo bem? Tá todo mundo ouvindo, vendo, tudo certo aí? Obrigado pelo carinho de sempre, e é muito bom estar aqui com vocês. E vamos falar. São apenas 400 slides, é bem tranquilo, vocês vão ver que não vão cansar nada. É rápido para a gente falar, eu acho que é mais uma troca. Depois que eu vou parar de apresentar aqui para a gente se falar e ver o que vocês têm de dúvida, porque eu acho muito importante isso. E vamos lá, tá bom? Dúvidas, perguntem, não deixem para o final, também podem fazer no final, mas fiquem à vontade para interagir, por favor. Então vamos lá, tinha tudo certo isso. Bom, então a gente vai falar sobre aí, derrubar os mitos ou não da entrevista, né? A gente está aqui para trocar experiência. E aí, aproveito para, claro, vocês são da área, sabem muito mais do que eu, né? Mas para falar para vocês que essa apresentação ela foi feita, então, by Gama, né? Com um aplicativo de inteligência artificial. Já é para a gente iniciar derrubando o mito que a apresentação tem que ser, não que não tenha, eu até coloquei algumas coisas em PowerPoint normal, mas a partir do momento que eu criei a estrutura da apresentação e os itens que eu gostaria de abordar com vocês, a Gama fez todo o processo da apresentação, né? Ela monta, como vocês sabem, o que em cima do roteiro que eu desenvolvi. Então, para a gente já começar a falar de derrubar mito, o mito da apresentação em PowerPoint, que a gente sabe que é muito mais fácil agora com a inteligência artificial e usar as tecnologias que a gente tem a nosso favor. Aí aqui falando de mim, gente, então não preciso falar muito de mim, eu deixo vocês o convite de me seguirem lá no LinkedIn, Eliandro-Elias, para falar para vocês aí que eu tenho uma grande bagagem em RH, como gerente de RH. Hoje eu trabalho numa empresa chamada Pixida do Brasil, uma empresa de tecnologia, é uma multinacional alemã, com sede em diversos países, Portugal, China e Brasil. E aqui no Brasil eu sou responsável pelo RH. E tenho estudado aí bastante o uso de ChatGPT, a inteligência artificial no RH, como facilitar a vida, e sei que ela não substitui o nosso senso, então eu estou nesse processo de aprendizado com vocês. Quando a gente começa a falar de entrevistas, eu até falei na última vez que eu estive aqui sobre habilidades técnicas e comportamentais. O que o mercado tem aí como informação em tecnologia para esse ano, em complemento às habilidades técnicas, só para a gente entender a habilidade técnica, é tudo aquilo que a gente aprende, é a educação que a gente recebe aí, a nossa capacitação aí na plataforma Impact, então isso é extremamente relevante, né? São habilidades técnicas, são certificações, e as comportamentais também, tanto, né, como um modelo diferente das técnicas, mas a gente consegue hoje moldar comportamento, e as entrevistas são muito baseadas, né, mais baseadas em comportamentais. Eu acho que tem até uma pessoa aqui que na última vez, o Paulo está aí, ele falou na última vez uma frase que a gente contrata pela habilidade técnica e desliga pela habilidade comportamental.
exatamente isso. Então, comportamento a gente consegue trabalhar, mas são habilidades que a gente tem que estar bastante atento e que na entrevista é muito avaliado o nosso comportamento. Então, o comportamento aqui não é de postura, né, de como a gente age, e sim quais são as nossas formas de utilizar as habilidades comportamentais, como comunicação, empatia, etc., que nós vamos abordar aqui no ambiente de trabalho. Então, aqui eu trago para vocês aí uma informação aqui das habilidades comportamentais, né? Desculpa, voltando, habilidades comportamentais e técnicas, ferramentas e indústrias e certificações que o mercado de tecnologia, né, que atuando em 2024. É claro que a gente já está no segundo semestre do ano, mas isso ainda, claro, com algumas boas adaptações aí da inteligência artificial que atualiza essas habilidades de forma bem frequente também, técnicas, o soft skills é mantido ainda aí como na mesma sequência, que é capacidade de ensinar, flexibilidade, resiliência, trabalho de equipe e liderança, que eu vou falar mais com vocês. Só para a gente fazer um recorte daí desse slide, pessoal, aqui eu trago as habilidades técnicas mais demandadas, né, segundo o Guia Salarial da Robert Half aqui desse ano, 2024, que é ERP, Cloud, Python, Salesforce, banco de dados. E os profissionais mais difíceis, né, de encontrar são ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial e cloud. Então, essas são as habilidades técnicas, por isso que a gente fala que é possível de você desenvolver de forma mais tranquila, que é através do conhecimento e da educação, que é o que vocês estão fazendo, que é brilhante isso, são essas habilidades que a gente consegue aí se desenvolver durante o dia a dia, nos desenvolvermos durante o dia a dia. Os soft skills foi aquilo que eu estava conversando com vocês, que são formas que a gente tem de interagir, de agir com outras pessoas, né? Então, uma das habilidades bem interessantes e bem buscadas no mercado, quando a gente está aí numa entrevista, o recrutador está avaliando isso, se a gente tem a capacidade de ensinar, de transferir conhecimento, porque isso é muito importante quando a gente trabalha numa empresa, ou mesmo quando a gente trabalha remotamente, a gente tem equipe. Antes se falava muito, se eu estiver falando muito rápido aí, me interrompam, hein? Antes se falava muito que era de tecnologia, entrava numa sala da sua casa, do ambiente corporativo, e lá ficava. Mas já se sabe, e não é dessa forma mais, que hoje a área de tecnologia tem interagido com as demais áreas da empresa. Então, é muito interessante isso, porque a gente tem que ter uma capacidade de aprender, mas uma capacidade também muito grande de ensinar, de transferir conhecimento. É o que os professores, os Jedi, os mentores, os coaches, enfim, muita gente aí em diversas áreas de atuação avaliam e passam para a gente conhecimento, professor, instrutor. Bom, flexibilidade é a habilidade, né, é a adaptabilidade, que ela vai casar com a resiliência também. A flexibilidade é flexibilidade de agir, flexibilidade de se adaptar às situações do dia a dia, a como lidar aí com os problemas que surgem e de que forma tu lida com esses problemas. A resiliência é a palavra aí para falar de adaptação, é a nossa capacidade de se adaptar, de se colocar e entender que uma situação hoje, que é uma situação, amanhã pode ser outra, e isso muda principalmente no nosso dia a dia, na empresa. Isso é uma habilidade que a gente observa muito. Trabalhar em equipe, isso é importantíssimo, né? Se sabe que a gente pode até estar sozinho trabalhando, mas a gente trabalha em equipe. Estar sozinho pode ser que eu esteja remotamente trabalhando, mas sempre vai ter alguém comigo, ou algum par, ou algum colega, ou alguma outra pessoa que eu vou ter que fazer uma entrega. E liderança é a habilidade não só de ser um líder, mas também
de saber liderar o seu tempo, liderar o seu projeto, liderar a sua entrega. Então, a liderança aqui, ela é também num sentido bem mais amplo, tá? Do que só falar que a liderança é aquele que manda, é o chefe. Não, não é. Não é só o chefe. Aqui é a capacidade que a gente tem de liderar. Tranquilos aqui em soft skills, em habilidades comportamentais? Tranquilo, então tranquilo. Leandro, você só pode tentar compartilhar de novo, que acho que não tá carregando aqui, travou aqui, não sei se é para mim ou se é para mais alguém tá assim. Vamos ver. Parei de compartilhar, certo? Vamos lá. Perfeito. Foi. Para mim foi. Acho que era o Alan que estava falando, né, Alan? Eu não estou vendo quem está falando. Apareceu? Era eu, professor. Sim, apareceu. Tá. Então, falamos disso. Aí só importante aqui, que falou de habilidades de comportamento, liderança, capacidade de ensinar, resiliência, e também falou lá das certificações, do conhecimento, das linguagens de programa, enfim. Tudo isso tem que ter um equilíbrio, porque também eu posso ser tecnicamente muito bem, mas no trato com as pessoas, no lidar com a galera, nossa, eu não sei me comportar, não sei conversar, não sei fazer, não sei interagir, logo eu tenho um problema aí de relacionamento com a equipe. É um problema comportamental, uma oportunidade comportamental. Oi. Se eu pudesse cortar bem. Eliano, claro. Teve essa questão da capacidade de ensinar, teve uma questão um tempo atrás, não sei se o senhor chegou a acompanhar, de uma moça que pediram para ela fazer um treinamento para a equipe, e aí ela se recusou, e aí foi demitida, né? Que ela disse que não ia compartilhar o conhecimento dela, que ela estudou durante anos, assim, né, fácil dessa forma, né? Aí eu queria tipo assim, saber exatamente até que ponto, né? Até que ponto seria essa capacidade de ensinar. Eu sei que, claro, acho que a coisa mais valiosa de você trabalhar em questão, principalmente se for um trabalho presencial, é a questão da troca, né? Você ter a troca de conhecimento. Eu acho isso extremamente importante, por isso que eu até prefiro presencial em alguns casos, né? Uhum. Mas até onde, né? Qual seria o limite, né? Por exemplo, fazer um treinamento, a pessoa vai fazer um treinamento ali para outras pessoas de graça, depois de todo o conhecimento, todo o esforço que ela teve, o dinheiro que ela gastou para poder pagar, para fazer um curso, né? Enfim. Né? Qual seria, assim, acho que, o limite? Assim, eu não acredito que... Se a pessoa, eu vi essa parte de ter sido desligada, confesso que eu sempre fico preocupado, né, com a forma que as pessoas entendem isso, né? Quando chega lá, você não passou o teu conhecimento, eu vou te demitir. Né? Primeiro que quem está na liderança tem que também ter a capacidade de ensinar a outra pessoa através de feedback, através de acompanhamento de carreira, porque aí tem uma outra questão que é importante, né? Essa capacidade de ensinar visa também o seguinte: deixa eu deixar o Moisés melhor que eu, ou com mais conhecimento do que eu, para eu poder crescer, para eu poder ir para frente, porque é isso que acontece, né? Quem detém a informação, quem detém o conhecimento, consegue ajudar pessoas a andar junto com ela e ela se destaca. E essa pessoa que se destaca se sai melhor, que é a capacidade de liderar, é a capacidade de entregar, é a capacidade de se adaptar. Então, Moisés, para a pessoa que ali tem um líder atrás. E esse líder tem que ser um líder que faça a gente entender que é parte do processo passar conhecimento. O fato da gente estar aqui. Então, vamos lá. Eu estou compartilhando conhecimento e eu acredito que, devido aos meus investimentos em educação e etc., eu deveria restringir isso, ou cobrar. Né? Claro que sim, tem isso também. Não acho que está errado. Mas quando você está numa posição, numa empresa, o objetivo é que tu cresça. E para te crescer, você tem que ensinar as pessoas. Porque alguém vai ter que ficar no teu lugar.
Ah, mas e vai tomar o meu lugar? Não, porque você está indo, se capacitando, está melhorando para ir para outra coisa, para outro patamar ali. Então, assim, isso é um ponto importante. Falta liderança. A liderança tem que entender aí que o papel dele é fazer com que as pessoas entendam para que serve o dividir, né, conhecimento, para somar. Agora, não acho que possa, que deva, mas aí não tem o mérito, eu estou falando aqui de puro achismo, fazer um desligamento por causa disso. Ó, claro, isso é o meu entendimento, não quer dizer que é uma verdade soberana, porque eu também não tenho histórico dessa história. Agora, também acho que vai de entendimento aí do que ela fez, que certificação que ela fez, que ela não, entendeu? Aí, poxa, eu investi um tempão lá, paguei. Fui eu que paguei? Ou foi a empresa que pagou? Entendeu, Moisés? Tem essas questões que tem que avaliar. Eu não saberia te dizer só ali se teve uma coisa dessas. Normalmente o que as empresas fazem? Leandro, vai lá e faz uma certificação de RH. Vai lá e faz uma certificação em inteligência artificial. Porque para o RH se aplica e muito a inteligência artificial, porque tem muito processo, não é papel, né? É muito processo. Esses processos podem ser viabilizados todos via inteligência artificial, todos aí para ajudar a gente. Por isso que eu falei, a apresentação, eu usei inteligência artificial. Para que eu vou dizer, não, tira lá o Baigama e coloca que foi tu. Não, fui eu que fiz, eu tenho que ver, tenho que revisar a apresentação, mas usar ao meu favor. E compartilhar esse conhecimento é importante. Então, Moisés, a tua pergunta, sendo direto e resumindo, ela é muito importante, mas tem que ver ali a situação. Mas dividir, sim, faz parte aí do nosso processo de aprendizado. Punir por isso, não. Porque aí tem um erro. É do líder que não acompanhou aí a equipe. Deu um rolê, né, para responder. Mas foi ótimo. Obrigado. É porque envolve, né? Tem coisas atrás disso. Mas muito boa pergunta. Obrigado aí por questionamento. Vamos lá, vamos compartilhar. Me avisem aí se foi. Foi. Tá. Bom, aí aqui eu estou mostrando para vocês exatamente o equilíbrio que é importante entre conhecimento e comportamento, né? Que é justamente, Moisés, exatamente esse exemplo que tu deu, do técnico e do comportamental ali, né? Como é que foi o comportamental dela, aplicar o treinamento ou não, enfim, aí é uma questão. Bom, dito isso, que é bem voltado a habilidades que a gente tem, mas eu só quis dar uma introdução para a gente entender agora onde é que a gente avalia efetivamente no processo seletivo essas habilidades, né? Que agora que a gente entra no como, porque aqui a gente viu o que é que não necessariamente tem que ter tudo, mas que é avaliado, e claro, também tem a vaga, depende da vaga. Antes, né, na preparação para ir para buscar uma colocação, né? A plataforma faz um trabalho incrível, eu acompanho aí há mais de 2 anos, eu acho que bem do início, né? E eu acho que o trabalho de educação e de formação que a gente faz, vocês têm aí a capacidade, é incrível. E aí, como a gente vai buscar essa oportunidade no mercado? A gente soube aí que teve várias mudanças aí no mercado de tecnologia nesse primeiro semestre aí, de adequações aí em algumas empresas de tecnologia grandes, mas, gente, as oportunidades, elas existem. A gente tem que investir em conhecimento, em habilidades e também em currículo. Ter um currículo sempre atualizado. E aí, claro, estou aqui ensinando vocês, mas eu sei que vocês sabem tão bem quanto ou muito mais do que eu, mas de qualquer maneira, utilizar a inteligência artificial e tem uma Resumé, se não me falha a memória, Resumé, ela faz o currículo gratuitamente para a gente e faz uma possibilidade de exportar aí para PDF. Então, gente, muito importante aí o currículo sempre atualizado. O portfólio atualizado, né? Mas é meu primeiro emprego, então eu não vou ter portfólio, mas eu vou ter um currículo.
E uma dica importante aqui no currículo, gente, todo mundo agora é especialista em currículo, são os curricólogos, né? Todo mundo é especialista, não tem as pessoas que são especialistas, é os curricólogos. E aí, nada contra, nada, mas assim, currículo, gente, é simples. O currículo tem que constar as informações e na hora que a pessoa está verificando o teu currículo aí no notebook, no computador, enfim, ele tem que ser de fácil entendimento. Então, poxa, aqui o endereço não se põe, desculpa aí, lembrem dos dados protegidos pela LGPD, nome, né, que é nome, LinkedIn, o link do portfólio, enfim, mas tranquilo, quanto mais simples, melhor. Então, usem aí a inteligência artificial a favor de vocês, a nosso favor, porque ela faz bem legal e traz os insights aí do que vocês têm para terem acesso nas buscas, porque a gente sabe aí que tem muita inteligência artificial fazendo processo seletivo, e a própria inteligência artificial, ela vai te trazer palavra-chave, vai te trazer alguns insights que para o teu currículo vai chamar a atenção de quem ela mesmo treina, né? É bem doido isso, né? A inteligência artificial é um processo de transferência de treinamento constante, Moisés. Enfim, mantenham aí as páginas, o portfólio e o LinkedIn. O LinkedIn tem que ser um espelho da informação que está no currículo de vocês. Por quê? Vocês vão colocar o LinkedIn lá, vão colocar um QR Code, enfim. O LinkedIn tem que ser espelho do currículo, né? Quem está buscando aí, e na área de tecnologia, existem grande parte dos trabalhos são remotos ou híbrido, e ele também te possibilita a visibilidade pelo LinkedIn, justamente por causa disso. Então, gente, LinkedIn tem que estar atualizado. LinkedIn, a gente começa, currículo a gente começa, é meu primeiro trabalho, portfólio a gente começa. O importante é começar, é buscar. Né? Eu sei que a gente olha às vezes um anúncio de uma vaga e vê lá assim, contrato primeiro emprego, com experiência de 40 horas, 100 horas. Ué, mas como eu vou ter experiência se é meu primeiro emprego? Meu primeiro emprego é meu primeiro emprego. Então, assim, do mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê muita coisa legal, séria, e que passa por cima disso, e vai te deixar mais confiante, tá? Infelizmente, a gente vê isso, sim. Como é que eu posso pedir experiência? Ou então pede todas as certificações, inglês fluente, conhecimento em tecnologia avançado, e eu vou te pagar R$1.000. Você está estudando para ganhar muito mais disso. Não tem problema nenhum de ganhar R$1.000, tá? Estou falando que, pela exigência do currículo, fala, nossa, mas como assim? Então, quando a gente está procurando trabalho, a gente fica preocupado com tudo isso. E é muita coisa para a gente pensar ao mesmo tempo. E a gente não pode se desanimar. Não desanimem, faz parte, não é fácil. Para o primeiro emprego é difícil. Para quem está com os famosos hoje 50 a mais, que eu me incluo nesses de 50 a mais, nos 40 a mais, enfim, tem público e tem uma série de exigências. A gente tem que continuar fazendo aí o que tem que ser feito. Estar atualizado, currículo atualizado, um portfólio atualizado, um LinkedIn atualizado, principalmente na área de tecnologia, porque a gente busca, eu tenho uma parte aí do meu trabalho atual, que é uma área que faz busca internacional só para a área de tecnologia. Então começa numa posição de júnior e vai até um sênior que fala inglês e alemão fluentemente. Como é que buscam essas pessoas? Nos buscam, né, de alguma forma, sempre via LinkedIn. Então, mantenha o LinkedIn aí de vocês atualizado. Então eu estou com o meu, lembrando lá das habilidades comportamentais, técnicas, o equilíbrio, o que eu tenho que me manter atualizado, e agora, me manter atualizado também, mas manter atualizado, e aí agora
chegou a hora que me chamaram para entrevista, né? E aí ligou lá a área de recrutamento, ligou lá o Eliandro, ligou, enfim, e fala assim, estou com o Moisés e o Alan, os nomes que eu vi aqui na cabeça, desculpa, eu não estou vendo todo mundo, então eu não consigo chamar mais gente. Marcelo, Paulo, a tua memória visual. A Lai, a Lu, eu acho que está aí também, já encurto os nomes. O que é importante também é saber, vou fazer uma entrevista na plataforma Impact, é um exemplo aqui da empresa. Vai lá, pesquisa sobre a empresa, para você ver da empresa, para você saber falar da empresa. Isso é bem importante, faz bastante a diferença na hora de uma entrevista, e também é importante para vocês se sentirem confortáveis com a empresa, conhecer os valores da empresa, conhecer a cultura da empresa. Isso vai ajudar vocês também no processo de seleção, vai ajudar bastante vocês, tá? De novo, falo de novo para vocês. A primeira oportunidade, sempre tem a primeira oportunidade. Ela vem um pouco mais lento, um pouco mais rápido, vai depender, mas vai ter, tá? Aí, de novo, eu falo para usar a inteligência artificial a nosso favor. Vá na inteligência artificial, dê um prompt, né? Peça para ela lá atuar como um recrutador e peça para ela te trazer uma simulação de entrevistas. Usa a inteligência artificial a teu favor. Que ela vai te trazer perguntas e respostas baseadas num banco de dados. Aí o Paulo está aí, cientista de dados, que não me deixa mentir, e para todo mundo que sabe disso, a quantidade de informações, de insights que ela pode te dar. E aí eu só reforço aqui, né, preparando para a entrevista, porque eu estou reforçando aqui portfólio e outros documentos. Porque pode, tá? Não é uma certeza, mas pode ser que, tá com o teu currículo atualizado, ou o teu portfólio aí, compartilha, ou se está presencial fazendo entrevista, vai depender da modalidade aí que tu está fazendo. Então é importante aí ter isso em mente. Pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre entrevistas, fazer o que a gente está fazendo aqui e conhecer ter um currículo, um portfólio e documentos organizados. Bom, chegou aqui, cheguei aqui Peraí que eu vou desativar isso, que agora que eu tô vendo, tá tumultuando a nossa cabeça, né, gente? Desculpa. Falha minha. Tira todo mundo daqui. Peraí. Voltando à programação normal. Me avisem se voltou. Voltou já. Voltou? Sim. Obrigado. Então aí, o entrevistador está tentando me pegar, né? O entrevistador, eu estou falando aqui do certo, do correto, né, que tem que ser, o entrevistador, ele está querendo entender se as habilidades que tu tem irão contribuir para a empresa e de qual forma. Então, uma coisa que é importante na entrevista, e que a gente vai falar aí, ele precisa ver, quem está entrevistando, precisa ver se as tuas habilidades e de que forma elas irão contribuir para a empresa. Isso é muito importante. Não precisa ter resposta para tudo. Às vezes a gente mesmo se tenta se preparar e de repente a gente tem uma pergunta aí que a gente não sabe. Melhor do que mentir é ser honesto aí, sempre. Uma coisa importante aí que eu não falei, mas que eu reforço aqui do currículo e do LinkedIn, tudo que vocês escreverem e falarem tem que ser verdade. Hoje tem milhões de maneiras de checar as informações. Volto a falar.
Tem a inteligência artificial que está aí, várias inteligências artificiais já conseguem avaliar se um texto de doutorado numa faculdade foi inventado pela inteligência artificial, se é plágio. Então, existe tecnologia no mercado que verifica se o que tu está falando é verdade ou não, né? E a entrevista é um interrogatório. Não, ele é uma conversa. E é importante que seja dessa forma, que vocês também aí conseguem entender bastante como a empresa é. Porque não é nós contra eles, né? É uma junção aí. Eu também quero, vocês também me querem. Então fiquem bem, bem atentos a isso, que é importante, que na entrevista é o contrário. Eu não quero pegar ninguém, ninguém quer pegar ninguém. Não precisa ter todas as respostas. E não é um interrogatório, é uma conversa. Aí, durante a entrevista, então, falei nas habilidades, antes, no preparatório, né, antes de buscar a vaga, no preparatório, e agora durante a entrevista. Tenha uma comunicação clara e confiante, transmitindo suas ideias de maneira eficaz. Aí tem dois casos, né? Não é só o que eu falo e como eu me comporto. Então, eu estou conversando com vocês, de que forma eu estou falando com vocês, né? Vocês podem ver que as pessoas que estão na TV, na internet, falando, elas têm maneiras de falar, que muitas vezes fala, poxa, como a pessoa se comunica bem, como ela fala bem. Então, a comunicação é sempre bastante importante, né? Olha para o entrevistador, se for online, olha para a câmera, olha para a cara dele, parece bobagem, sorria, se solte, né, no processo de entrevista. Antes de entrar aí para a entrevista, só uma coisa importante, respira, dá 3 respiradas fundas, que oxigena o cérebro da gente e a gente entra mais tranquilo. A linguagem corporal, né, eu não posso fazer da entrevista assim, jogada, etc. Mesmo, e principalmente na área de tecnologia, a gente hoje tem observado bastante isso, que a linguagem é importante. Não é que a gente tem que falar duro, não estou falando nada disso. Ela tem que ser aberta, ela tem que ser amigável. Essa é a diferença, não sei se dá para perceber aqui quando eu estou falando com vocês e quando eu estou falando com vocês. É bastante importante isso, é a linguagem. Então, a comunicação, a linguagem corporal, e faça perguntas aí, inteligentes para mostrar o interesse e proatividade. A palavra está mal empregada aqui, não é inteligente, mas perguntas que, quando eu olhei lá na minha busca pela empresa, eu já vi como a empresa o que a empresa faz. Ela faz software ela desenvolve tecnologia para a indústria automotiva, ela envolve para a área de engenharia da computação, de ciência da computação, ela trabalha, de que forma, o que é? Essa empresa, ela é uma empresa brasileira, a sede dela é no interior de São Paulo, ou é no interior do Rio de Janeiro, enfim, saibam essas informações, porque na hora de questionar o entrevistador, você vai ter perguntas e que vai mostrar que você buscou a informação, então, que você teve interesse para a vaga. Isso para quem está te entrevistando, ele vai ter a clara impressão que você é proativo, que você buscou lá, quis saber onde você estava, o que você poderia fazer e ajudar. Isso é bem importante aqui. Então, a forma que eu me comunico, olhar para a tela, falar de forma clara e aberta, a linguagem corporal, a maneira que eu estou falando ali, né, que eu estou me comportando com o corpo, porque o corpo fala, e perguntas ao entrevistador que tenha ligação direta com o trabalho, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Oi. Eliandro, você falando sobre esse de manter o contato visual, eu fazia umas aulas de soft skills quando eu estava num projeto, e aí o professor, ele meio que fazia umas aulas dinâmicas, né? E porque a gente meio que era em pares, né? E aí a gente meio que se entrevistava. E aí ele percebeu que na turma, assim, a turma muito grande, ele falava, cara, vocês têm muito essa. Como é que ele falava? Mas meio que esse medo de ter um contato visual com a pessoa. Então ele trabalhou muito isso na gente, porque de verdade,
a gente trabalhava ali em dupla e aí chegava no olho a olho, tipo, quase ninguém conseguia, a gente desviava o olhar. Então, tu tem alguma dica, assim, pra dar pra gente, pra manter esse tipo de contato? Lembra que quem está aí na tua frente sempre, do outro lado tem gente, sempre. Sim. Aqui, numa entrevista. Então, sempre parece uma coisa automática, mas o sorrir, você acaba relaxando, você acaba ficando tranquilo, e aí começa no contato visual. A gente está muito com online, mas é olhar para a câmera, porque a Sim. pessoa que está do outro lado, é como eu vejo vocês. Eu vejo, você está falando comigo, está me olhando agora, está com cara de interesse e está olhando para os olhos. Então é isso, gente. Não perca isso de olhar. Tem uma câmera aqui. No pessoal, na entrevista pessoal aí, né, ao vivo, não online, evita ficar olhando para o chão, entendeu? Olha para a pessoa, não tem problema. Gente, a pessoa, a gente está na entrevista, a gente fica achando, a pessoa está lá me analisando, agora ele piscou, agora ele olhou para cima, agora ele olhou. Não, nada, não tem. Não é isso. Se anota bastante, mas não é isso a pessoa. Então, olha para a pessoa. E também assim, também não precisa ficar o tempo todo ali só olhando para ela, Olhando normal, fixo, baixa a né? cadeira. Tipo, a pessoa vai achar que você está querendo lá, sei lá. Então, não, né? Não é bem isso. Mas sim, faz contato, baixa, pensa, respira. Gente, respirar, é engraçado isso, mas falar. Mas respirar entre uma frase e outra ajuda a gente a pensar na resposta. Entendeu? Outra coisa aí para ajudar, aí o que você perguntou a pessoa perguntou uma coisa para ti, tu quer fazer o contato visual, não que tu precisa repetir toda a pergunta. Então, tu falou, amanhã vai chover, amanhã eu tenho... O que você vai fazer daqui a 5 anos? Essa frase gosta bastante, daqui 3 anos. Na verdade, a gente nem sabe o que vai fazer hoje no final do dia, quanto mais daqui a 5 anos. Mas a pergunta é uma pergunta que vem, né, para entender se quanto tempo tu quer ficar na empresa, quanto tu quer crescer. Então é uma pergunta pertinente. Mas o que tu faz? Então, eu quero ficar na empresa, já usa o que a pessoa está te falando, porque daí tu já olha para ela. Automaticamente tu tem que olhar para ela. Então, é isso. E outra, lembra sempre o que eu falei. É gente olhando pra gente. Tá? Hoje eu estou numa posição de entrevistador, amanhã eu estou numa posição de entrevistado. As pessoas precisam lembrar disso. E o movimento corporal, assim, mexer muito os braços, então, balançando a perna, tremendo assim, a perna assim, sair. Pô, fico direto fazendo isso. Eu não posso falar nada que eu vi também. Ainda bem que não tenho testemunho. Deve ter testemunha aí que eu botei aqui, porque eu fico também. Então tem que tomar bastante cuidado. Na entrevista, se tu tá ao vivo, levantar a perna, né, que fica tremendo a perna, é sinal que a gente está um sinal de ansiedade. Até um ponto é tranquilo. Só para uma coisa para vocês saberem aí, só interromper, mas eu volto no raciocínio, que é o seguinte. Antes, quem trabalhava em recrutamento e seleção, a maioria era psicólogo. Então todo mundo achava que o psicólogo, e é por isso, eu achava que ele está olhando para aí, agora eu pisquei assim, agora ele mexeu no óculos, era um psicólogo. Hoje já está mais amplo, né? A área de recrutamento está bem mudada. Então, normalmente, são pessoas que fazem cursos de recrutamento, fazem faculdade de recrutamento e seleção, de RH, e a gente tem psicologia, mas não é psicólogo. Então, é importante a gente lembrar disso tudo aí. Eu sei que é difícil a gente lembrar. Mas a perna, síndrome da perna acelerada, né, ela tem que tomar cuidado, porque é o sentido, Moisés, de ansiedade, a pessoa que é muito, né, e como ela lida com essa ansiedade. Né? Mas, de novo, sinal não quer dizer que é uma regra. Tem gente que faz, por exemplo, você pode fazer, porque sim, tem ansiedade que a gente tem que controlar, mas porque é melhor isso, que é uma forma tua de relaxar. Mas, se tu estiver sentado na frente, dica para homem e para mulher, para todos nós, não importa, homem e mulher não importa. Né? A verdade cruze a perna. Tá?
cruza a perna. Porque quando tu cruza a perna, o peso da outra perna não te deixa mexer a perna de cima. É engraçado, mas Interessante, isso aí, interessante. entendeu? É isso. E outra coisa também E a dica? é porque a gente esquece, né? A gente tá lá, tá tremendo. Aí a outra pessoa que tá na tua frente, todo mundo fala para mim, eu chego a balançar a mesa. Eu sei disso. Então, o que eu faço? Quando eu tô na frente de alguém e que eu vou acelerar a perna, eu ponho a perna por cima, eu cruzei. Aí só com muita força, né? Porque daí tu vai ter que começar a pensar que tu tem que fazer força para levantar as duas pernas. Aí assim, aí Moisés, é ansiedade 10. Sim, e gesto com a mão. Quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, eu lembro quando eu fui fazer entrevista, foi a primeira vez que eu fui fazer, né? Eu entrei lá como jovem aprendiz. Aí a primeira entrevista que eu fui fazer, e eu não sabia, né, exatamente, claro, teve os cursos lá preparatórios, né, de entrevista e tal, mas a gente fica nervoso de qualquer jeito, né? Aí eu lembro que eu esfregava minha mão assim, direto, esfregava minha mão, aí depois os meus colegas de trabalho, depois que eu já fui demitido, ficaram me sacaneando, tipo, nossa, chegou aqui, parecia até uma mosca, esfregando a mão, esfregando a mão, que eu não conseguia parar quieto com as minhas mãos. É bom a gente, porque a gente chama a atenção das pessoas, né? Mas na entrevista, se eu ficar muito, se eu falar para vocês na entrevista, então eu estava falando para vocês, eu nasci lá, eu fui vindo do Rio Grande do Sul para São Paulo há muitos anos, há 25 anos, nananana. Você para de prestar atenção em mim e começa a prestar atenção no que eu estou fazendo, né? Para onde ele vai com a mão, vai levantar voo. Então o que acontece? Para tentar amenizar, de novo, não dá para ficar, não é do brasileiro, não é nosso, não falarmos com a mão, não gesticularmos. Não é nosso, é uma característica nossa, né? É muito nossa, né? Por N motivos, mas é muito nosso de falar com a mão. Então, pode ver que às vezes eu estou falando mais com a mão e depois mais eu estou mais aqui, mais controlado aqui. Por quê? Tenta controlar aqui, mas não tenta parar. Porque se parar, tu vai perder a tua... Imagina eu ficando aqui com vocês o tempo todo assim, falando com vocês, e vocês olhando para mim, eu não me mexendo muito, e ainda se eu olhar para baixo, como a Raia falou, ainda aqui, eu vou estar olhando para baixo, assim, ainda ficar assim, duro, falando com vocês. Não, senão eu perco a naturalidade, né? E aí não fica legal também. É balanceio, mas é normal que vocês fiquem, que todo mundo fique, não vocês, todos nós. A gente tem essa sensação, é que nem quando tem o artista lá fala, a atriz, o ator fala lá que vai lá e ele vai estrear e ele fala que tem frio na barriga. É normal, a gente tem que ter essa sensação, só que tem que controlar. Aí, 3 respiros antes, tranquiliza e vai. Foca aí, olha na pessoa, troca, tá balançando perna, é presencial? Põe a perna em cima da outra que dá resultado, pode testar. Testa quando você está em casa, para te ver se funciona ou não. O que eu estou falando aí, que é uma dica. E para a mão, tá? Posiciona a mão, dá um jeito, põe a mão aqui. Por quê? A pessoa tem que te ver. Uma coisa importante aqui. A câmera, quando for online, né, a entrevista. Vocês estão me vendo aí, estão vendo minha cabeça? Aqui, que tem pouco cabelo? Vendo, tá? Olha só. Não fica na entrevista fazendo assim, fazendo entrevista. Não sei se vocês já tiveram alguém numa reunião, uma entrevista, um treinamento, alguma coisa, e a pessoa fica aqui, com a cabeça para cima. Não, por favor, me deixa ver sua cabeça. Pra mim, entrar. Não, entendeu? Porque é estranho tu ficar assim. Aí tu não mexe o braço, tu fica nervoso e tá aqui, o que a pessoa vai ver? Oi, Leandro, só Entendi. assim, um comentário. Quando eu comecei a aplicar aula, era muito normal eu ficar nervosa, né? Os primeiros dias aplicando aula. E acabava que eu não, tipo, mexia os braços. Tipo assim, eu ficava aqui. Aí eu segurava a caneta, né? Ficava aqui, tec, 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 na caneta, né? E aí depois eu percebi que isso me incomodava. E aí quando eu comecei a gesticular, tipo, gesticulava, tipo, muito, abria os braços, ó. Aí com o tempo, caramba, depois que você consegue ter todo essa dimensão, né, de que aí você não precisa, tipo, exagerar com os braços, nem ficar aqui muito parado. Aí você consegue ali manter, sabe? Administrar. É uma coisinha mais suave, sabe? Então com o tempo eu É. consegui pegar isso. Tem uma pergunta aqui no chat, tá? Posso ler pra você? Tá, claro.
Eliandro, tenho participado da Aline. Tenho participado de algumas entrevistas no modo home office, mas não é da área de tecnologia. Porém, percebo que nesse formato fico muito mais nervosa do que em uma entrevista presencial. Tem alguma dica para isso? Oh, que interessante, Aline. Tu ficar mais nervosa no online do que no presencial é interessante, porque cada um tem um comportamento, né? Tem gente que trava na câmera, como tu está falando, eu fico mais tensa, né? E no presencial vai melhor. Tem gente que no presencial tem até dor de barriga, né? Então, assim, para você que tem essa oportunidade de se desenvolver, eu acho e faço, já fiz muito isso, de me gravar falando, né? De me filmar, gravar falando, e aí, assim, ninguém é mais crítico do que a gente vendo um vídeo da gente. Vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe. A Raiva lá na Impact faz as postagens do Instagram lá, mas assim, a gente é muito crítico. Todo mundo é muito crítico numa postagem, etc. Então, ninguém melhor do que tu para te ver. A gente não vai gostar da voz, a gente não vai gostar de como falou, a gente não vai gostar do volume, a gente vai achar que gesticulou, mas tu te vendo, tu consegue melhorar. Então, Aline, se tu acha que o online te deixa mais tensa, faz esse teste. Até para a gente se entender naquela coisa da câmera, como é que eu vou me comportar aqui na câmera. Então, tu te grava e te ouve. Mas não seja crítica, muito crítica contigo, tá? Porque é normal a gente achar aí que tem que melhorar. Esse é um jeito. Outro jeito aí é simulando com alguém. Eu sei que é mais difícil, mas também tem aí um simulador. Eu, de novo, falando de inteligência artificial, gente. Mas tem inteligência artificial que está te ajudando aí na hora de simular a entrevista, não só como por escrito, mas fazendo, né, a leitura através do vídeo. Então, ela te ajuda também aí. Mas assim, eu acho que essa do celular e tu te gravar, ou no computador, onde tu tiver, tu conseguir te gravar e te ouvir e te ver, tu consegue melhorar isso, Aline. Consegue perder a timidez. Gente, eu vou comentar mais uma coisinha, rapidinho. É só Não, que, como a gente está falando sobre essa questão do nervosismo, só não uma dica, mas algo que me ajudou bastante, é que quando eu acabava vendo que eu ficava muito nervosa com qualquer coisa, eu percebi que aquilo mais me atrapalhava do que me ajudava. Então foi aí que eu comecei a fazer umas mudanças sobre isso. Porque, pô, aí imagina, eu não conseguir falar com alguém, me comunicar, é porque eu tô nervosa. Aí eu pensei, pô, se eu tô nervosa, acho que eu vou guardar isso pra mim um pouquinho e tentar dar o meu máximo ali, em entrevista ou algo do tipo, entendeu? Então, só pra ficar aí, como uma dica pra vocês, claro. sabe? Certinho. E assim, gente, todo mundo erra, todo mundo Isso, acerta, todo mundo fala exato. besteira, todo mundo tá ali e fala. Na hora Uhum, tu vai falar alguma coisa e tudo bem. É que nem as pessoas falam, eu não quero aprender inglês porque eu tenho vergonha, porque eu não quero, etc. Porque, gente, quem fala inglês fluentemente, que enche a boca para falar, é nativo. É quem nasceu lá. Fora isso, é importante aí que a gente saiba se comunicar no inglês, claro, da maneira correta, etc. Mas eu não estou falando que o nativo ele tem uma preocupação, ele fala inglês, ele aprendeu inglês, ele alfabetizou no inglês. Que nem a gente no português, para ele não vai falar pão. Vocês aí no Rio de Janeiro estão vem direto milhões de turistas, né? A gente sabe disso, pão, outras coisas que não saem. E tudo bem. Então, assim, isso faz parte também do vencer a timidez, também a parte de como eu estou vendo a coisa ali, um pouco mais natural. É que, de novo, é importante que a gente cuide disso tudo. Aí eu vou entrar no que a Rai falou aí, muito bem. Quando eu fico nervosa, eu vejo que eu me enrolo. Né? É mais difícil. Né? Se eu deixar o nervosismo de lado, claro, aprendeu a lidar, e é muito bom isso. Mas é importante que eu não tenho que estar ali na frente da câmera agora, meu Deus, peraí. A Rai falou que eu não posso gesticular, o Eliandro falou que eu não posso ficar muito duro, porque não vai. Se tu vai ficar pensando nisso durante a entrevista, tu não vai pensar na entrevista. Então, assim,
eu acho que uma coisa que é importante, tem que curtir a entrevista também. Acho que isso que é importante. A gente fica nervoso, a gente fica ansioso, mas quando tu entra na entrevista mais tranquilo, dizendo, pô, vai dar certo, eu vou conseguir, entra rindo, e isso tudo ajuda, tá? Tu entrou lá na entrevista, tá muturo, tá cabisbaixo, sabe? Energia. Não tem uma música que fala energia aí, porque é isso, tá? Eu acho que é muito importante a gente saber disso. Tá. Tem uma pergunta aqui, tá? Claro. É do Bruno. Eliandro, nas entrevistas que já fiz, percebi que fiquei mais nervoso na hora que o entrevistador. Peraí. Percebi que fiquei mais nervoso na hora que o entrevistador abriu espaço para eu fazer alguma pergunta. Qual a melhor atitude para esse momento? Fazer a pergunta. Ou então fala, não, ficou tudo claro para mim, tu pode devolver a pergunta, tá? É o seguinte, ficou alguma dúvida que eu posso te ajudar agora, esclarecer? Isso também é uma pergunta, e vale. Porque às vezes a gente está lá, está nervoso, e isso é interessante, aí obrigado aí pela pergunta, viu, Bruno? É interessante que a gente está nervoso em responder, e aí no final ele abre para a gente e fala, e aí, ficou alguma dúvida? Gostaria de me perguntar alguma coisa, né? Aí tu fica tão preocupado em não querer errar, em todos os cuidados que eu tô falando, que a gente está conversando aqui, que acaba que tu não faz a pergunta. Então, assim, olha, para mim ficou tudo muito tranquilo, ficou muito claro. Você gostaria de me perguntar mais alguma coisa? Ficou com dúvida em alguma coisa? Isso também é uma pergunta, e é uma pergunta bem vista. Ela tem aí uma importância aí no processo seletivo. Uma coisa que é importante, tudo que a gente está falando aqui são dicas, são conversas, né? Não falei para vocês, eu tenho 18 anos, mas eu tenho 25 anos de RH. E aí de quem contestar o der risada, mas é isso. Em 25 anos de RH, não sei quem está rindo aí. Em 25 anos de RH, gente, também não tem uma fórmula mágica. Se eu descobrir qual é a fórmula mágica, eu ia estar multimilionário lá nas ilhas, sei lá onde, e vivendo, tomando uns bons drinks. O que acontece, gente, é o jeito. É por isso que eu falo, quando tu tá em entrevista, tu tá solto, tá tranquilo, que é o que tu quer, que é o que tu busca, a entrevista vai melhor. Tu sente melhor que a entrevista vai. Aí rola a conversa. Outra coisa, às vezes todo mundo tá marcado lá, sei lá, 1 hora de entrevista e acaba em 40 minutos. Pô, que ruim, não falei tudo, fui reprovado. Ou então eu falo 1 hora e meia. Isso aí tudo vai depender do que tu tá falando. Às vezes tu falou tudo em 40 minutos, em meia hora, às vezes tu vai levar 1 hora para falar, 1 hora e meia. Vai depender muito do que tu tem para falar, né, na entrevista aí. Então, fiquem tranquilos com relação a tudo isso e lembra que tem alguém lá do outro lado que um dia também precisa se lembrar que passou por isso. Controlar faz parte aí. Mais alguma aí? Aí. Foi. Oi? Foi? Foi. Gente, é troca. Ótimo. Podem me perguntar aí que é isso mesmo, tá? É troca. Falei lá no início. Bom, questões mais comuns aí, que são, entre muitas, que fazem a diferença aí numa entrevista e que podem ajudar vocês, também, inclusive, nessa última questão do Bruno aí, que era, me faça uma pergunta aí, se você ficou alguma dúvida, né? Tem mais alguma dúvida? Bom, currículo, independente do tamanho, pequeno, grande, médio ou grande, não precisa mais ler o seu currículo para o entrevistador, porque, gente, se o entrevistador chamou, é porque ele já leu o currículo. Então é bem importante isso, que a gente saiba que ele vai te deixar à vontade, ele vai te direcionar na entrevista, né? Pergunta para ele se quer que eu faça um breve resumo aí do meu currículo, não tem problema nenhum, tu quer que eu fale, é meu primeiro emprego, enfim, gente, não tem problema de interagir com a pessoa que está ali. Principalmente no nosso mercado de tecnologia. Isso hoje é mais, como a gente falou lá no início, mais que necessário. Tá? Precisa que a gente entenda que o mercado de tecnologia tem pessoas lidando com tecnologia.
pode falar de ti como uma história. Ó, eu sou Eliandro, eu vim do Rio Grande do Sul, mudei para São Paulo, morei 25 anos em São Paulo, hoje estou lá, estudei isso, aprendi na plataforma Impact, sou dev, front-end, eu já aprendi, já fiz isso. Enfim, em forma de uma história que prende as pessoas, né? Porque é interessante isso para as pessoas saberem, e faz com que ele preste atenção. Não se preocupe que ele está anotando ou está digitando, porque faz parte aí, tem algumas coisas que se anotam. Mas o que vocês tanto anotam? Eu anoto que a gente anota o que está sendo dito. É isso. O Eliandro falou que tem 18 anos. Anoto lá, para depois eu lembrar, porque tu imagina que são 4, 5 candidatos, né? Eu tenho um processo seletivo que eu não gosto de chamar muita gente para fazer, porque eu acho que é muito... tá, gente? Eu, Eliandro. Eu acho que eu não preciso fazer isso, que eu acabo envolvendo muita gente e criando muita expectativa, e depois, no final, eu tenho que aprovar uma pessoa. Então, eu gosto de ser mais correto nesse ponto. Eu não sei se a palavra é correta, mas a palavra é mais certeiro, trazer um número menor de pessoas, porque eu acho que envolve um monte de coisa, né? Ansiedade, cria expectativa na pessoa. Então, tem gente que gosta. Eu prefiro pegar 10 pessoas para conversar. Aí eu acho que 10 pessoas ficam na expectativa. Que nem os Minions, né? Quando eles estão lá pulando lá, enfim, no meu malvado favorito, eu acho que acontece a mesma coisa. Mas tem gente que gosta. Leandro. Oi. O Jefferson, ele tá chamando a atenção. Cadê? Pode falar, Jefferson. Jefferson? Tu levantou a mãozinha. Não, imagina. Não, mas então deixa eu aproveitar. Não. Claro, vai lá. No caso, no momento quando a gente está falando, por exemplo, das nossas habilidades, linguagem de programação que a gente sabe e tal, por que a gente fala isso, mas sem, tipo assim, ou parecer muito amador ou então muito soberbo, sabe? Tipo assim... Normalmente ele vai te perguntar que linguagens você domina, que certificação você tem, mas ao mesmo tempo ele pode estar mais checando, querendo entender isso, porque isso é conhecimento técnico, lembra? Habilidade técnica que a gente falou. Por quê? Lá quando ele anuncia a vaga, enfim, da maneira que a gente vai buscar o trabalho, ele normalmente coloca, ou melhor, deveria colocar, para a gente saber, para eu me candidatar e saber, mas certo é colocar as principais linguagens que ele precisa para contratar no mercado, e aí bater com o que tu tem. E aí na entrevista ser uma troca. Mas, Jefferson, melhor tu falar do que ele ficar na dúvida. Então, assim, peque pelo excesso e não pela falta nesse caso. Olha, é a maneira que tu fala, né? Eu tenho aqui a linguagem Python, Cloud, ERP, enfim, estou falando aqui, tá viajando nos nomes, tá? Eu não estou respeitando nem o critério linguagem, estou respeitando os termos nossos de tech, né? Mais que sejam certificações também, como eu falei aqui, uma certificação aí que eu sei que é super difícil, que todo mundo busca aí, a AWS, o Paulo está aí, o Paulo está com as certificações, está com o microfone fechado, mas de qualquer maneira, tem várias certificações que você pode e deve falar. Então, Jefferson, melhor tu falar do que a pessoa que está ali. Eu acho que tem que encarar, quando a gente entra aí para uma entrevista, como uma grande oportunidade. Para todos, eu estou falando para nós todos. Por quê? Da mesma maneira que a gente se candidatou, tem outras centenas, às vezes, de pessoas que se candidatam. E a gente passou pelos filtros hoje da tecnologia, que nós mesmos criamos.
Nós, da área de tecnologia, criamos. A inteligência artificial já vem de longa data, mas algoritmos e etc., a gente sabe que já tem um tempo, e é ela que é utilizada, os algoritmos, as combinações aí que a gente sabe, que são usados lá, agora, a inteligência artificial, para poder... eu não sei se tem microfone aqui, Paulo, acho que você está com o fone aberto. E o que acontece, né? Passou por essa inteligência artificial, passou por pela máquina. E aí tu caiu no recrutador. Aproveita essa chance. Eu sempre falo isso para todo mundo. Aproveita essa chance. É a hora de vender teu peixe, é a hora de vender o bolinho, é a hora de se vender. Então, Jefferson, fale, não tem problema. Fale, para não ter dúvida. Porque tu certamente passou por uma galera e tá ali na entrevista. E a gente sabe que é assim. E que é importante isso. Isso não é aqui no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Sempre tem gente, né, que se candidata às vagas, e que bom que tem uma vaga, mas tem gente também concorrendo com a gente. Então, se tu entrou no contato humano, entrou com o entrevistador, fale. Meu conselho é falar. Valeu, obrigado, Leandro. Imagina. Bom, qualquer coisa me interrompa. Ali no... Interromper já, Leandro. Fala. Falando aqui de currículo, por exemplo, na sua experiência como recrutador, muita gente fala assim, mesmo que você não tenha todos os requisitos da vaga, manda o currículo. Entendeu? Aí, na sua experiência, assim, você vai lá, bateu um olho num currículo que não tem todos os requisitos da vaga. Você ainda considera olhar, continuar olhando, ou não? Você já pula logo pro próximo? Meu conselho é exatamente o que não tem todos os requisitos, manda para vaga. O meu conselho é esse. Por quê? Quem tem que ver, decidir e analisar se tem ou não tem é o recrutador. E pode ser que em outras coisas do teu currículo chamem atenção e o recrutador vai te chamar assim. Então, primeiro, mande. E segundo, sim, eu olho para o currículo, sim, eu olho quando o currículo chegou para mim, eu olho e nem sempre é um check, entendeu? Dá o ok, né? Cumpriu todos os requisitos. Não. Muitas vezes, não. Mas faz isso, manda. Porque quem tem que deixar e achar que seu currículo não está adequado à vaga é o recrutador. Faz parte do trabalho dele também, e do meu. E se tu passou pela inteligência artificial, passou pelos algoritmos, quem quer que seja que esteja fazendo, aproveita e fala, mande. Então, mande seu currículo, fale na entrevista também, que é muito importante aí, juntando você com o que o Jefferson falou. Porque o entrevistador olha, e eu olho assim também, muitas vezes. Conheço mas assim, isso é regra geral. Que o currículo não tinha todos os requisitos, mas passou, e eu te entrevistei, eu pessoa, né, de recrutamento, e aprovou. E a pessoa não tinha todos os requisitos. Na hora de se vender, ela se vendeu melhor. Então, é uma venda, né? Estou falando isso, deixando bem claro. É uma venda, mas é uma venda que os dois compram. Quem está entrevistando e quem está sendo entrevistado. Tá? Obrigado. Vou para outra pergunta agora. Claro. Essa pergunta de como é que você se vê daqui a 5 anos, sempre me pega. Você tem que ser totalmente sincero ou falar ali, alinhar ali o que o cara quer ouvir, né, de certa forma. Né? Por exemplo, você vai para se candidata a uma vaga que você não quer ficar ali por muito tempo. Mas você fala ali mais ou menos o que ele quer ouvir, ou seja sincero mesmo? Ou isso depende de recrutador para recrutador? Não dá para ser, depende. Se tu quer usar ali né? ser sincerão, melhor não. Não tem como, gente, não dá. Porque assim, o entrevistador vai olhar para ti e vai dizer assim, tá entrando aqui para fazer um trampolim, um pulo, né?
E todo recrutador, tudo isso só para a gente entender. Por que a gente quer encontrar a pessoa certa, ou a mais certa possível? Porque tudo isso envolve dinheiro, tempo, né? Tudo isso envolve dinheiro e tempo. E tempo também é dinheiro. Tem um recrutador. Se existe um recrutador, está pagando essa pessoa. O volume de vagas que ela tem para fechar pode ser pequeno, pode ser gigantesco. Então, tem custo, tem aonde tu te candidata, tem o teste que tu vai fazer, enfim, tudo isso é custo. Então o recrutador também não quer que tu saia. E aí quando tu entra na empresa, tem treinamento. E aí a empresa investe. Tudo isso é dinheiro. Então, se tu algum dia teve dúvida ou terá, e pode ter, e é normal isso acontecer, na entrevista isso não pode vir à tona. Então, onde você se vê daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, eu me vejo crescendo, estudando, fazendo uma certificação X, buscando entender uma linguagem Y, agora eu sou dev, daqui a pouco eu quero ser cientista de dados, analista de dados, quero trabalhar enfim, com a IA, é isso, né? Eu estou batendo na tecla da IA, além de ser um entusiasta da inteligência artificial, mais um curioso, porque não tenham dúvida, não tem como, eu sei que vocês são de tecnologia, desculpem aqui estar falando, mas eu vou falar para deixar claro, não tem como a gente não entender, e é claro, da inteligência artificial. Saiu uma pesquisa recente aí, que 77% dos brasileiros nunca usaram a inteligência artificial. Se alguém não usou e tudo bem, faz parte, vão atrás, gente. É legal. Tem que entender. Porque isso é uma habilidade, né, no caso dos dois lados da tecnologia. Eu falo no contato humano e de quem está do outro lado, coletando dados, informações, né, fazendo banco para essas inteligências. A inteligência artificial. No contato humano, porque ela faz vários trabalhos para o RH, por exemplo, ou para uma empresa que poderiam ser resolvidos através de, cada vez mais, né, através de uma inteligência artificial resolve. Ela não substitui o ser humano, mas ela consegue ajudar a gente a fazer outras atividades. Então, usem a favor de vocês, como conhecimento e como uso, porque 15%, não, 23% da população usou ou usa o ChatGPT e outras inteligências aí, 77% não. Essa pesquisa é recente, saiu há pouco. Eu não lembro a fonte, mas podem olhar aqui, eu tenho certeza da informação. Então, na questão do currículo, né, tem o tal do ATS. Eu não sei se isso se encaixa como inteligência artificial, mas parece que é o robozinho lá que lê o seu currículo, né, com as palavras-chave. Isso. O ATS é o sistema de recrutamento e seleção, de gerenciamento de um RH, pode ser um ATS. Na verdade, o ATS é a famosa Group, Solids e outras que tem aí, Vagas.com, tem algumas específicas para tech, enfim, o LinkedIn também, né, a própria inteligência artificial do LinkedIn, o próprio LinkedIn é um ATS aí, é o sistema de recrutamento que ajuda as empresas. E sim, eu não conheço, aliás, eu desconheço algum que hoje, dia 29/7, não usa inteligência artificial. Tem um que estão falando agora e não vai usar mais a inteligência artificial. Eu acho bem complicado, né? Mas sim, a maioria, a gente vai ver essa inovação que está aí, é um sistema que está rodando aí, uma ATS que diz que não usa inteligência artificial, mas os outros, todos usam inteligência artificial e para busca de palavras-chave que tem no teu currículo. Então, onde eu me vejo daqui a 5 anos, meu currículo sendo melhor do que ele está hoje, desenvolvendo as habilidades, meu conhecimento técnico, minha comunicação é sempre importante, enfim. É essa projeção que a gente quer ver, né? Quanto esse profissional vai entrar, quanto tempo ele pode ficar aqui, independente aí do que vá acontecer.
por N motivos, que tu também tem o outro lado, né? Não me lembro quem era do Jefferson. Que é o outro lado, que tu entrar na empresa e achar que tu ia ficar pouco tempo e acabar que tu tem grandes oportunidades na tua vida de crescimento. Aí tu fala, eu não vou sair daqui. Entendeu? Então tem o outro lado também, que é importante a gente olhar. E tem alguma, eu não sei se você falou, desculpa, perdão se você já Pode falar, claro. tiver escutado no momento. Tem alguma dica de alguma plataforma, ou até mesmo uma IA, que faça um currículo, ou um modelo de currículo, na verdade, que tem essas, que passe no ATS, sabe, que seja selecionado assim, mais rápido, porque é complicado, a gente manda muito currículo aí, nem tem resposta. Tu sabe que eu sempre falo o seguinte, procurar emprego dá trabalho. Não é? Fazer vários processos, fazer vários testezinhos, nossa, eu fico até com dor de cabeça, é muito teste. Eu acho, essa é a frase que eu gosto bastante dela. Procurar emprego dá trabalho. Então, não tem, tá? Não tem. Mas foi o que eu falei, assim, eu repito aqui, que resume, tá? E depois eu vou pegar, eu mando para Mayara, para Raia, eu mando para elas aqui. Tem mais uma que me fugiu, não consigo lembrar dela, que faz também currículos muito bons. E aí é o seguinte, dica, tá? Histórico, profissional, perfil lá, tanto para o LinkedIn, porque, gente, de novo, tá? Tem gente que vende isso, eu não acho que está errado, não acho que está certo, mas a gente tem a inteligência nossa e a inteligência artificial para nos ajudar com isso, porque eu sou bastante ansioso. Então, para organizar a minha cabeça, a inteligência artificial funciona muito bem. Ela me ajudou muito. É impressionante o ganho que eu tenho com ela. A gente vai falar, nossa, ele era mais desorganizado de pensamento? Era, porque a inteligência me ajuda demais a organizar meu pensamento. E o que acontece? Tu pode fazer o jogo lá, que atue como um recrutador experiente, e colocar, e junte a minha descrição juntamente com essa descrição, né? Com as duas, junte as descrições. Vocês sabem, tá, gente? Eu só tô, desculpa, me repetindo aqui. Coloca entre aspas, coloca as duas e ele vai fazer o mix para vocês. E aí tu coloca isso no teu histórico do currículo. Tá? Mas você não falou que o currículo tem que estar alinhado com o teu LinkedIn? Sim, tem que estar alinhado. Mas aí você está alinhando a informação para aí ter uma oportunidade maior com as danadas das inteligências artificiais. Vai funcionar? Talvez. Mas é um caminho. Entendeu? É um caminho. Porque, justamente, não é mais um humano que faz esse primeiro trabalho, tá? Não é. Na empresa que eu trabalho, é um humano. Na empresa que eu trabalho, é humano. É humano. Inclusive, as pessoas ficam ali comigo, elas ficam comigo também. Mas, assim, claro que tem muito processo que é automatizado. Então, gente, né, não tem um recrutador, não vai pegar 1000 currículos, e é assim que acontece. Tu anuncia uma vaga, como eu estou falando para vocês, se candidatem às vagas, todo mundo se candidata. Eu abri uma vaga de dev e recebo até um currículo de veterinário lá. Eu falo assim, mas peraí, o que a pessoa está fazendo aqui? Ela se candidatou. Tu não falou isso, Leandro? Se candidata às vagas? Sim, se candidata às vagas que tu tenha afinidade, né? Mas até aí não quer dizer que não ter todos os requisitos. É demais, né? É demais, exatamente. É desenvolvedor e cientista, aí não, né? Também já. Mas acontece, tá? Bastante. Aí o que te falei, aproveita e faz esse mix de informação. Tem os filtros. É uma tentativa. Tu pode pedir, né, para a inteligência artificial agir como um especialista, trazendo, inclusive, lá as palavras-chave
que um ATS X, tu pode dar nome, esse ATS, essa empresa aí, que é a empresa X, não precisa nem falar que é essa, mas que é a empresa. Isso é bem interessante. Utilize no processo. Olha, eu ensinando e gravando. Olha aí. só. Não, gente, mas isso é domínio comum, né? A gente tem que saber, sim, como se comportar na atualidade. É óbvio que isso pode acontecer. Da mesma maneira que, só abrindo aqui um parênteses, por exemplo, em treinamento. O treinamento hoje, eu não vou fazer um treinamento, eu estou falando aqui com vocês, isso não é um treinamento, é uma troca. Né? Mas assim, eu posso ter no dia a dia um treinamento que seja só para o Jefferson, outro que é só, agora a inteligência artificial possibilita. Então, por que não usar a meu favor a inteligência também nas entrevistas? E essa é uma forma que a gente tem de usar a nossa inteligência com a inteligência artificial para nos ajudar. E esse é o objetivo da inteligência artificial, ajudar a gente. E essa é uma forma, tá? Eliandro, Oi. tem uma pergunta aqui. Como eu monto um bom currículo sendo objetivo e simples para a entrevista? É da Alzira. Bom, dados profissionais, dados pessoais, nome, telefone e e-mail, tá? Foto, não é normal na área de tecnologia, mas caso alguém pense de mandar foto, só se pedirem na vaga, tá? Senão não manda foto, né? Não manda lá. E eu não gosto, não acho que o recrutador deva pedir, eu acho que o recrutador não deveria, né, esse processo não deveria pedir foto. A pessoa quer me ver, ela vai me ver na entrevista. Tá, gente? Mas a vaga pode pedir uma foto. Às vezes, a gente preenche um pré-cadastro, né, para a vaga, então tem questões aí, mas tudo isso é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, pela famosa aí que a gente ouve falar, LGPD. Então, a gente não pode, a empresa não pode, ela tem uma lei que fiscaliza isso seriamente a gente, que esses dados, eles só ficam armazenados, inclusive, quando a gente autoriza lá naquilo que a gente nunca lê, que é termos de aceite ali, que a gente está preenchendo a vaga, ele fala, li, aceitei, não tem isso lá, e todo mundo vai lá e aceitei. Ali é que está dando consentimento para guardar nos seus dados e de que forma, mas a empresa é obrigada a guardar esses dados de informação, de fato, de forma segura, e tem tempo que a gente não pode mais ficar com essa informação. Então, tudo tem lei. E essa lei é uma lei que funciona muito bem. Às vezes a gente sabe que algumas não funcionam no país, mas essa é uma lei que funciona muito bem, a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, então, seus dados iniciais, um resumo teu de qualificações, né, em formato de história. Depois dá uma olhada lá no meu LinkedIn, né, Eliandro Elias. Uma coisa importante, só abrindo um parênteses também, mas eu voltei, todos os parênteses eu fechei, ó. Lá no LinkedIn, o nome de vocês, lembrem de personalizar, deixar sem os números, é fácil, tem vários tutoriais aí no LinkedIn para a gente fazer a retirada lá, é só em ferramentas. De qualquer maneira, dá uma lida lá no meu, se quiser, fica à vontade, se não, conta uma história. Estudei na plataforma Impact, obtive a certificação. Se você já trabalhou, conta um pouco de como você trabalhou ali, brevemente. É um resumo profissional, mas é em forma de história. Não é para te contar a tua história de vida, é para te contar a tua história profissional, um currículo profissional. E aí, certificações, cursos, formação, e já traz o que tu tem ali de conhecimento, de trabalho. Não tem meu primeiro emprego, eu tenho a habilidade de me comunicar muito bem. Aí, se tu não tem muita experiência profissional, tu pode colocar no teu currículo ali as habilidades que tu acha que tu tem. Eu converso bem, então eu sou comunicativa. Eu sou uma pessoa que trabalha muito bem sob pressão. Enfim, faz dessa forma. E independente, não tenha. Fala-se muito que a currículo tem que ter uma página. Não é obrigatório ter uma página. Por quê?
Depende muito de qual a experiência. Se tu pegar meu currículo, vai dizer, pô, não tem como botar em uma página. Não existe a possibilidade, só se eu comer uma parte da minha vida inteira. Tudo bem, mas não é o caso. Então, é isso. Agora, também não precisa encher, né? Como se fala por aí, eu não tem um termo mais, eu não consigo mais ter o termo moderno, mas encher aí o teu currículo de coisas e não ter. Então, assim, fala a verdade, estritamente o necessário, nessa estrutura bem simples, que é bem tranquilo, tem vários aí modelos, não precisa ter barra vermelha, azul, amarelo, que acende. Teu portfólio, do que tu tá em, eu sou back-end, eu sou front-end, eu sou full stack, aí é uma outra história, mas o teu currículo, basicão, até porque várias plataformas de inteligência que fazem o processo seletivo, que são os ATS, não lê imagem, então confunde o algoritmo, confunde a inteligência artificial. A inteligência artificial já não gera a imagem quando tem informações, como eu mostrei ali antes, com escrito muito bem na imagem, né? Tá melhorando, tá bem melhor. Então tu imagina ler, né? Então o LinkedIn não lê, ele não considera os emojis, os símbolos que estão nas informações ao longo do teu perfil. Então não tem necessidade nem no currículo também de fazer isso, porque muita vaga pede para te candidatar e mandar o currículo, né? Então, a pergunta é, quem que lê o currículo? É a inteligência artificial lendo o seu currículo ou a inteligência artificial lendo o que tu preencheu? São os dois, porque eles também avaliam se as informações são as mesmas. Quando tu não sobe também o currículo e ele já puxa as informações. Também é importante lembrar disso. Toda vez que puxar as informações, verifiquem, porque algumas ainda leem errado. E aí coloca lá teu nome, Eliandro, coloca lá na escola e muda, né? Então sempre olha isso, não é só deixar subir, se o campo preenche. Então, Alzira, acho que eu respondi, né? Eu fui para lá, para cá, mas de forma resumida, introdução dos seus dados, sua experiência profissional, o que você estudou ou está estudando, e se tiver carreira, põe embaixo, e de tanto a tanto, e o que tu fazia. Uma coisa que é importante também é, se tu já trabalhou, que tu possa trazer coisas que tu realizou. Mas eu realizei, participei do evento da plataforma Impact, junto com a empresa X. Veja se é relevante, isso também pode compor o teu currículo, que é relevante, no caso da Impact, mas digo assim, eu dei a Impact como exemplo, falando de uma empresa, de um curso, de um treinamento, de um workshop, enfim, que isso ajuda a você também no teu currículo, na confecção. Respondi? Acho que foi. Kiane respondeu? Obrigada. Perguntar mais uma coisa aqui. Com relação a gente já viu que tem que se vender, a gente, quando se apresenta, a gente tem que se vender e tal. Existem algumas coisas que a gente pode falar, por exemplo, que nem eu já vi, assim, eu sempre pesquisei assim, a respeito de como se apresentar. Tem coisas que são muito ruins, por exemplo, como falar, escrevendo currículo. Eu sou muito esforçado. Tipo assim, isso é uma parada muito... não sei dizer comum, assim, mas tem coisas desse tipo que atrapalham muito, assim, na hora da gente criar um currículo e fazer coisas assim que meio que eliminam já a gente, assim, ou deixa a gente bem abaixo dos outros. Jefferson, uma boa pergunta essa história do eu sou muito esforçado. É que essa história do sou muito esforçado, eu sei que ela é bem comum, porque assim, a gente está procurando trabalho, né? E assim, a única coisa que a gente não espera ouvir é que chegue para mim e fale assim na entrevista: eu sou muito preguiçoso, eu gosto de ficar assistindo TV em casa, ou eu gosto de ficar jogando. Entendeu? A gente não espera nunca ouvir isso, né? Tudo bem, é o sincerão, a gente até aceita, mas nunca a gente espera dessa forma. Então, assim, ser esforçado, ser atento, eu sei
enfim, atento. Eu acho que ser esforçado, ser atento, eu aprendo rápido, enfim, isso são coisas que são meio que esperadas. E então tem que tomar assim, um cuidado com esse tipo de coisa. Mas não é que ela te elimina, ela não te ajuda. Entendeu? A gente tem que falar coisas que ajudem a gente. Ela não vai te ajudar. Tipo assim, eu sou muito esforçado. Tá bom, eu também sou. Eu acordei 5:30 da manhã, tô aqui agora, são 6 horas, peguei trânsito, morava em São Paulo, peguei 2h30 para chegar aqui, para te fazer a entrevista, sabe? Eu estava aqui no Rio também, a gente sabe que o trânsito no Rio de Janeiro também é puxado, então, é bem puxado, né, também. Então, assim, lembra disso, que tem coisas que faz parte, que é normal. Sou esforçado, eu gosto de acordar, gosto de trabalhar, entra tudo nesse bolo aí. Tem muito o que falar, né, além disso. Por exemplo, tudo que você vai falar já foi falado, sabe? Não tem algo que te torne diferente de outras pessoas. Ninguém vai ficar respondendo que pô, eu não gosto de trabalhar, não gosto de acordar cedo, só fico em casa jogando videogame, pô, só maluco, né, que responde assim também, já é demais. Olha, mas eu vou te contar que eu já ouvi do tipo assim, eu não gosto de acordar cedo. A pessoa falando para mim, eu não gosto de acordar cedo. Aí, é complicado. Mas mesmo que eu trabalhe como CLT, se eu trabalhar de PJ, se eu trabalhar de microempreendedor individual, a forma de trabalho, né, gente, a forma de contratar, principalmente no nosso mercado de tecnologia, a gente pode ser contratado por projeto, e a pessoa me fala, eu não gosto de acordar cedo. E aí, como é que vai fazer? Tu tem que me entregar a coisa, tu vai me entregar a coisa quando? De madrugada? Se o emprego, se a oportunidade te permitir, tem umas que permitem, tem outras que estão em outro fuso, tem todas as oportunidades que tu possa imaginar, a gente sabe disso, de contratar. Mas, entendeu? Eu não gosto de dormir, sei lá, meu trabalho começa meio-dia e vai até as 20 horas, 21, eu não gosto de dormir tarde. Sabe? Eu não gosto de trabalhar em equipe. É uma coisa é muito que acontece, tá? Eu não gosto de trabalhar em equipe. Eu não gosto de trabalhar em equipe. Aí eu falo, mas peraí, você não gosta de trabalhar em equipe? Mas eu sou dev, eu só vou trabalhar ali. Não, amigão. Você tem que gostar de trabalhar em equipe também, entendeu? São coisas que não vão te ajudar. Elas não vão te ajudar. Então, melhor... Não, isso é básico. Sabe? A gente é esforçado, porque a gente já está aqui na segunda-feira, dia 29 de julho, 8:30 da noite, 8h40, ouvindo um maluco falando 1h40. Poxa, olha aqui o esforço, né? Entendeu? Então, sim, eu entendi. Mas eu achei engraçado que quando você estava falando, eu lembrei de um vídeo que o cara, já rodou esse vídeo várias vezes. O cara falando assim, qual é a tua raridade? Né? Eu pergunto pro cara, qual é a tua raridade? Aí o cara fala, sei lá, eu falo inglês. Aí, porra, um monte de gente fala inglês. Desculpa, tá gravando, desculpa, por favor. Um monte de gente fala inglês. Aí, qual é a tua raridade? Fala mandarim. Um monte de gente fala mandarim. Então, na verdade, não existe esse negócio de raridade. Todo mundo que fala que faz uma coisa, milhões de pessoas fazem. Entendeu? Então, tipo, o que você vai falar além do que o pessoal já fala? Eu sou esforçado. Beleza, um monte de gente esforçado. Eu aprendo rápido, um monte de gente aprende, mas não tem mais nada pra falar, né? Isso que eu tô achando engraçado. Como tu te vende, olha só, como tu te vende. Então, vou lá, eu trabalho com RH. Então, eu conheço todos os sistemas do RH. Eu conheço todas as linguagens da tecnologia. Estou trazendo para RH, tá? Falando o seguinte, eu tenho várias certificações, como se fosse na tecnologia, no RH. Eu tenho que fazer com que isso aqui que eu tenho vire meu produto, minha venda. Então, assim, como eu vendo isso? Bom, eu conheço regulamentação brasileira das leis trabalhistas. É diferente de eu falar, eu conheço as leis. Mas, assim, é esperado do RH que o cara de RH conheça as leis. Né? É o mínimo que eu espero de ti. Se tu não conhece... Mas não, eu conheço. Aí, como é que você conhece, faz o quê? Eu aplico as leis, porque quando eu estou fazendo um contrato de trabalho, na legislação brasileira, eu entendo, e por aí vai. Tá? Mais como você conta, né? Aquilo que você faz, né? Você poder juntar isso com uma experiência que você teve, né? Alguma coisa, né, relacionada a trabalho ou coisa que você fez, aí faz mais sentido, né? Fica como mais você vai agregar. Como você vai agregar. Tá? Como você vai somar. Porque eu vou te ajudar como empresa, eu vou te ajudar como? É isso que a pessoa precisa ver.
Obrigado. Nada. grande problema. É. O meu problema é ser perfeccionista demais. Quem não. Qual é o seu maior problema? Eu sou muito perfeito. Sou perfeito demais. Mas Sou muito organizado, Exatamente. Mas olha só, a maneira que tu conta a história. Porque, bom, é isso mesmo. Mas assim, ser perfeccionista, né? Meu maior defeito é ser perfeccionista. Sim, tá. Mas pode ser também uma qualidade. Mas olha, eu sou tão perfeccionista que eu estou sempre aí em busca de melhoria. O que eu faço? Eu entendo como as outras pessoas pensam de forma diferente. Então aí quando eu estou num projeto, estou desenvolvendo aqui meu projeto de tecnologia, eu sempre busco entender o que o outro está falando. Então, por eu ser perfeccionista, eu tento, se eu observar isso e for provar nos outros, eu posso não encontrar. Então, para eu não me frustrar, para eu não ficar chateado e tal, eu sei controlar meu perfeccionismo. O que era ruim vira bom, ou o que era bom vira ruim. É a maneira que tu está colocando aí o perfeccionismo, mas sim, é a frase bem comum, eu sou muito perfeccionista. Como é que é a outra que tu falou aí, que eu esqueci, desculpa. Sou muito perfeccionista. Eu sou perfeito. Muito esforçado. Eu sou muito esforçado, sou perfeito. Gente, e outra coisa, tá? Vamos lá falar aqui que eu vou falar também aí. Todo mundo tem defeito, e ok. Todo mundo tem uma coisa que, entendeu? Tem gente que é mais detalhista. Ser detalhista pode ser uma qualidade, pode ser um defeito. Mais perfeccionista, mais organizado. Organização, uma pessoa que é extremamente organização é muito ruim. Porque quem é muito organizado sofre com as outras pessoas, porque nem todo mundo é tão organizado ou é tão organizado quanto tu queira que a outra pessoa é. Esse é um cuidado, né, que a gente tem que ter ali. E lembrar sempre que, de novo, são pessoas. Nós temos que lembrar disso, que são pessoas que estão falando com a gente aí. Essa coisa que a gente tira aqui, né, tá falando e tá rindo, né, é gostoso. É isso que o entrevistador precisa. É isso que ele quer ver, entendeu? É a maneira como tu tá falando com ele. É a maneira que tu tá olhando para ele, é a maneira que tu tá gesticulando, né? Então tem tudo isso. É uma venda. E eu sei que é uma venda que requer bastante atenção. Mas lembra sempre, manda currículo, está no atendimento, está com a pessoa recrutadora, está com alguém ali na tua frente, aproveita, agarra aquela chance. O que tu vai perder é a oportunidade. É o que tu vai perder. De tentar e dar certo. Então, tenta. Se solta. Gente, não adianta. Vai ficar duro na primeira, vai ficar duro na segunda, na terceira, depois tu te solta, tem que tentar. Se grava. Vê os outros. Não tem problema, fala na frente do espelho. Gente, fala na frente do espelho. Não quer gravar para os outros verem? Vai que só aí vaza. Depende de onde você vai gravar. Não, então tá, vai lá no espelho e olha, ó, tô falando aqui. Tô me ouvindo. Oi, eu sou Eliandro, ó. Eu tenho experiência aqui de RH há mais de 25 anos. Aqui na minha frente tem um espelho agora, por acaso, que eu fui olhar, tá? Se grava ou se olha no espelho e fala. Vai, teu pai, tua mãe, o teu irmão, tua irmã, quem quer que seja, vai dizer, pô, esse cara tá maluco, né? Mas não tem problema, isso vai te ajudar, vai te soltar na entrevista. A entrevista é que nem aqui, quando a Rai tá falando, quando eu tô falando, quando vocês estão falando comigo, vocês estão falando, tá bom. E é isso, essa preocupação não tem aqui. Não tô preocupado em errar aqui. É isso. E se tu errar, tudo bem. Não tem. É isso. Tu te sente melhor. A entrevista, a gente só fica, e todos ficam, tá? Eu também fico, é normal. A gente fica tenso porque a gente quer se vender melhor. E às vezes, quando eu fico muito tenso, ou na maioria das vezes, eu acabo não me soltando. Ou acabo falando o que eu não quero, ou acabo parecendo soberbo. Entendeu isso? Poxa, mas Eliandro, você está falando e cai no mesmo ponto, que é a comunicação. É a forma como eu comunico com as pessoas. Mais do que habilidade técnica, é uma habilidade comportamental. É transformar tudo que eu conheço em fala, ou em comunicação, ou em entrega.
É isso que é o importante, é isso que a gente tem que saber fazer muito bem. Tá? Eu não sei se tem pergunta no chat. Tem? Entendi. Mas eu tenho mais uma. Falei. Tem mais uma, Leandro. É específica do LinkedIn essa. No LinkedIn tem um selo Open to Work, né? E aí muita gente fala, não põe selo, que isso aí não ajuda em nada, na verdade o recrutador não olha isso aí e tal. Na sua opinião, né? Claro que você deve conhecer outros recrutadores também. Ajuda ou não ajuda colocar esse selo Open to Work? Bom, se tu estiver buscando, tem várias teorias da conspiração, né? Uns falam que se tiver com o selo Open to Work, você não vai ser encontrado pelo recrutador. Aí eu pergunto, se tu tá buscando emprego, né? Gente, é uma pergunta mesmo, tá? Eu sempre falo isso como é que eu vou saber que tu tá procurando emprego? Se tu não tem um Open to Work. Mas eu tô trabalhando. Você está trabalhando, então não pode colocar o selo, você não vai perder o emprego, mas coloca aí o Open to Work, eu não vejo problema nenhum em colocar o Open to Work, porque senão ninguém vai saber para o recrutamento, porque quando a gente está precisando de profissionais específicos e na área de tecnologia acontece muito, o LinkedIn tem uma ferramenta chamada Recruiter, que é uma ATS do LinkedIn, né? E aí a gente vai lá e coloca a palavra-chave, no próprio LinkedIn, a gente coloca lá a palavra-chave que a gente está buscando, faz os filtros e ele busca para a gente as pessoas com o perfil, ou com a carta, o nome, e aí depois ele vai para subfiltros ali, vai para subdivisões, dizendo, tá Open to Work, não tá, tem que buscar, entendeu? Tem diferença. Tem muita gente que fala assim, o melhor emprego é aquele que o recrutador te aborda. Sim, esse é o melhor emprego, quando eu estou trabalhando. Porque aí eu estou trabalhando e as pessoas vêm, elas te abordam no LinkedIn. Isso é normal acontecer. Bacana. Mas se não, põe o selo Open to Work. Pode botar o selo Open to Work que não tem demérito nenhum, sabe? Imagina, eu tive o ano passado, eu fiquei aí que eu estava me recolocando por opção aí, que eu estava saindo de uma empresa, que eu não queria mais atuar, e foi como um acordo, enfim, tem o selo. Então, a gente usa assim, eu aconselho a usar assim. Pode usar. A gente fala que vai parecer desesperado, não coloca não que vai desesperado. Mas eu tô desesperado mesmo por emprego. Jefferson, eu tô desesperado. Cara, eu quero trabalhar. É exatamente isso, concordo contigo, eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar, eu quero aí que alguém veja, né? É muito mais fácil quando a gente vê o selo Open to Work, porque tu sabe que tu não tá. Agora, claro, tu tá trabalhando, a pessoa vai te buscar e vai te buscar na mensagem. Agora, concordo, é isso mesmo, coloca o selo pra gente, porque a gente quer trabalhar. Exatamente isso. Estou indo aqui, qualquer coisa me interrompam. Compartilhe o momento decisivo, relacione isso com entusiasmo pelo cargo, né? Já conversei com vocês. Relacione isso com o seu entusiasmo pelo cargo e pela empresa, na hora de falar sobre você. Lembra que eu falei para pesquisar sobre a empresa? Então, se tu conhece a empresa, está entendendo como a empresa se comporta, você aqui na hora da entrevista, né, as questões mais comuns, você consegue responder para o entrevistador. Uma coisa que é importante, né, eu estou contando uma história, ela tem tudo a ver com o meu currículo, tem tudo a ver com a vaga, tem tudo a ver com a empresa. Sempre focado aí no que tu tá buscando. Pontos fortes, destaca, né, aí o que tu tem e que pode, por isso que tem que estudar a vaga e a empresa antes, porque aí tu pode te mostrar o teu valor e o quanto tu é importante para a empresa, o quanto a empresa precisa de ti, é essa a ideia, né? A ideia é o quanto eu sou importante para a empresa, né? O quanto eu vou fazer a diferença. Se tu tiver números, entregas, projetos, a gente trabalha muito com projeto em tecnologia, né? Projetos entregues, clientes atendidos, é muito importante e que isso aconteça e que vocês falem isso na entrevista, né? Quando ele perguntar aí dos seus pontos fortes. Eu coloquei aqui qual é a sua maior oportunidade, né? Todo mundo vai falar defeito, né? Todos nós temos defeitos, então eu falo sempre que é uma oportunidade da gente se desenvolver. Então,
uma que não esteja ou que seja relacionada ao trabalho daquela vaga que você está se candidatando. Sim, você tem defeito, mas você está arrumando esse defeito, que é a oportunidade, né? Então, eu, Eliano, sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho que trabalhar a minha ansiedade. Porque o que eu quero fazer eu quero entregar sempre tudo que me é pedido de forma rápida e correta. Às vezes, pode não dar certo isso. Então, o que eu tenho que falar? O que eu falo sobre mim, e é fato que eu tenho que trabalhar. A ansiedade no sentido dela não me atrapalhar na hora de entregar resultado. A ansiedade não pode afetar a entrega dos meus projetos. A ansiedade não pode... a ansiedade é tamanha que quando eu estou me deslocando de casa para o trabalho, é esse tipo de coisa que a gente está analisando aí de uma forma geral. Tá? Mostra como eles se beneficiarão diretamente à empresa, porque eu sou uma pessoa ansiosa, mas essa ansiedade me leva a ser uma pessoa mais detalhista. Né? Como eu sou detalhista, não é que eu fico me prendendo aí e não consigo evoluir, mas eu consigo ver que eu posso melhorar para a empresa a certificação XYZ, o projeto XYZ, porque isso faz a diferença na hora da entrevista. É a venda, gente. É como se eu estivesse no mercado municipal e estou lá, vendendo. Né? Eu lembro do mercado... Eu não me lembro do mercado municipal do Rio, mas eu lembro muito do mercado municipal de São Paulo, que ele fica lá dando amostras de comida, né? Eu falo que é bom ir lá para comer as amostras. E ele está se vendendo, é o que a gente tem que fazer. É dar as amostras para as pessoas que estão nos entrevistando. Então, é isso, né? Peraí, que agora eu tô... Aqui. Eliandro, Então, pode falar. deixa eu só te falar. Eu tô gostando muito do papo. Só para avisar que daqui 6 minutinhos a plataforma ela vai parar a gravação, tá? Tá. Então, assim, questões mais comuns aqui, né? Como você lida com estresse ou pressão? Eu vou concluir o tema só para ficar ok para todo mundo, tá? Quem não teve oportunidade. Destaque, assim, a sua forma de manter foco e calma. Demonstre que você lidera pelo exemplo, ou seja, liderar pelo exemplo é fazer o que você fala, né? Eu sou líder, né? Eu tenho equipes. E aí eu falo para as pessoas não chegarem atrasadas, porque eu acho importante que observem um horário, que todo mundo chegue no horário da reunião, etc e tal. E eu sou aquele que atrasa. Eventualmente acontece? Claro que acontece. Mas eu só atraso sempre toda a reunião, interrompo a reunião porque eu cheguei atrasado. Isso é liderar pelo exemplo, porque mesmo eu tendo um cargo de liderança, né, eu trabalho com outras pessoas, e eu tenho que ter respeito por essas pessoas, né? E lidera pelo exemplo, então. E aí, expectativa salarial é uma grande pergunta, né? Você pode oferecer aí, você já olhou para o mercado, já entende aí, mas você está aberto à negociação, então eu imagino aí que possa ser de X a tanto, não tem problema de falar, porque você conhece o seu valor perante o mercado, então é importante que tu tenha isso em mente, e se tu tiver no teu currículo um tempo que eles falam período sabático aí, talvez você já tenha escutado isso, que é um tempo que tu fica fora do mercado, eu fui estudar, eu fui aprender, enfim. Fala do que tu investiu em, sempre muito importante a gente está aprendendo o tempo todo, então educação, aprendizado, nunca acaba, gente, nunca vai acabar, tá? É isso aí que a gente tem, é o nosso diferencial, é o que a gente está aprendendo no nosso dia a dia, nos cursos, no desenvolvimento, em certificações, novas tecnologias, enfim, aprender continuamente. É muito importante isso, tá?
Eu não vou interromper as perguntas, tá? Mas como tem a gravação aí, eu não quero que vocês percam o processo, mas a gente volta. Lembre-se que a entrevista é uma conversa de 2 direções. Demonstre as habilidades e o potencial, seja honesto e mostre disposição para aprender. Faça perguntas, mostre interesse. Eu conversei com vocês. E no pós-entrevistas, se você tiver o e-mail da pessoa, mande um e-mail de agradecimento e que você tem interesse, que você ficou gostou muito da oportunidade, que você tem interesse e quer agregar. Ou se a pessoa te abordou por WhatsApp, hoje a maioria das abordagens é via WhatsApp, e também depois reflita, né, como que foi na entrevista, é um aprendizado, porque vai demorar uns dias para ter o retorno, e eu sei que vocês vão falar para mim que precisa ter retorno, eu tenho vergonha de quem não dá retorno, e tenho orgulho de trabalhar numa empresa que dá retorno para 100% das pessoas que passaram em processo. Aqui é um resumo, prepare-se, conheça a empresa, que foi o que nós falamos, comunicação, saiba se comunicar, faça perguntas ali pertinentes à empresa e mande aí uma mensagem, um e-mail para reforçar o interesse pela vaga. É o que eu estou resumindo. Deixo aqui, as redes sociais da Pixida, para vocês seguirem a Pixida lá. É bem legal, vocês vão gostar bastante da empresa. Me sigam lá também, aqui, quem quiser, me pergunte, fiquem à vontade, eu estou à disposição, não é... Aqui eu sei que vai parar, mas a gente pode falar, fiquem tranquilos que eu respondo, podem me adicionar, eu respondo, eu dou certeza para vocês, depois vocês podem me expor, tem uma gravação aqui que prova o que eu estou falando. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem lá. Acho que isso é importante, tá? Espero aí ter ajudado vocês. Quem quiser continuar aí, não sei como é que tá de tempo, Raiane, fica à vontade. Olha, eu já viajei no nome, desculpa. Quem quiser perguntar, fique tranquilo. E é isso aí. Espero ter ajudado. Muito obrigado, Eliandro. Gostei muito. Muito obrigado pelas dicas. Eu vou mandar uma solicitação no LinkedIn para você. Não, se eu não aceitar, aí me expõe aí, pode me expor. Eu já mandei até notificação no LinkedIn. Amei a Quando alguém mandar o currículo, vai perguntar assim: aí, Leandro, tá bom? tem que fazer isso. Tem que mudar o quê? Pode fazer. Aí eu demoro um pouco mais, já estou vendo aqui, eu já estou aceitando. Já estou aceitando quem me mandou aqui, já tinham 2. É isso, pessoal, espero ter ajudado vocês e contem comigo. Eliandro, só te agradecer em nome de toda a plataforma, sabe? Peraí. Achei que a plataforma ia expulsar a gente. Mas enfim, agradecer em nome de toda a plataforma Impact. Eu sempre gosto de participar dos seus bate-papos, porque eu acho que essa dinâmica da gente acabar brincando uma hora ou outra e também aprender bastante. Acredito que a gente sai com uma bagagem muito grande depois que a gente sai de uma palestra sua. Então, muito obrigada mesmo, tá? E, gente, obrigada por vocês terem ficado aqui até essa hora. Eu sei que não é fácil, porque, pô, segunda-feira à noite, sei que tá todo mundo cansado, tá, de início de semana. Mas muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Boa semana. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.